Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O candidato do PSD a Gaia é já conhecido, será Carlos Abreu Amorim, o nome mais consensual para o Conselho, depois da recusa de Marco António Costa e do empate de votos do nome proposto por Menezes, Guilherme Aguiar. Uma decisão que não agradará a todos. Hoje mesmo, César Oliveira, vice-presidente da Comissão Política do PSD, renunciou ao seu mandato, supostamente em ruptura com Luís Filipe Menezes. A decisão de César Oliveira foi já comunicada aos órgãos distritais e nacionais do partido. Esta é uma notícia de última hora, ainda em atualização. As regras para a suspensão de serviços públicos essenciais, como a água ou a luz, vão mudar a partir do final de abril. O novo diploma alarga em dobro o prazo necessário para a suspensão dos serviços. As regras para a suspensão dos serviços de água, luz, gás, comunicações ou internet por falta de pagamento vão mudar este ano. Segundo um diploma publicado hoje, a suspensão por falta de pagamento só pode acontecer 20 dias após o pré-aviso da empresa, ou seja, mais 10 dias que atualmente. Até agora, a lei permitia que os chamados serviços públicos essenciais, que incluem serviços de telefone fixo e móvel, fossem suspensos 10 dias após o aviso de falta de pagamento. Mas quando entrar em vigor o novo diploma no final de abril, o prazo passa a ser de 20 dias. As novas regras aplicam-se tanto aos novos contratos como aos anteriores à entrada em vigor da lei, produzindo efeitos a partir do período de faturação imediatamente a seguir a 29 de abril. Se o consumidor se atrasar ou não pagar a fatura, o serviço só pode ser cortado depois de o consumidor ter sido advertido por escrito, com a antecedência mínima de 20 dias. A carta tem de justificar o motivo da suspensão e informar sobre os meios que o consumidor tem para evitar a suspensão ou retomar o serviço. Um estudo da DECO revela que mais de metade dos consumidores que fizeram a transição entre o sinal analógico e o digital têm problemas na recepção do sinal. Um ano envolvido da transição, o balanço que era positivo até aqui passou a ser descrito pela Anacom como não preparado para as circunstâncias. 62% dos lares que recebem a televisão digital terrestre têm problemas na recepção do sinal. A conclusão é da DECO, que para o efeito realizou um estudo 10 meses depois de concluído o processo de transferência do sinal analógico para o digital. Segundo a DECO, estes números denunciam uma situação intolerável que a entidade reguladora do setor, a ICP Anacom, só tardiamente reconheceu ao lançar uma consulta pública em busca de opiniões e soluções para resolver o problema de falta de qualidade do sinal terrestre. O estudo foi levado a cabo pela DECO em novembro de 2012 e abrangeu o território de Portugal continental. Até aqui, os principais atores e concessionários da TDT não apresentam senão problemas residuais para os consumidores a quando da transição. Algo que contradiz o estudo da Associação de Defesa dos Consumidores. Para além dos mais de 60% dos consumidores que têm problema com o sinal, 13% afirmam que não conseguem seguir o normal desenrolar das emissões. A Anacom já mudou de discurso, entretanto, e o processo, antes classificado como globalmente positivo no relatório de balanço final da operação, é hoje descrito como a rede TDT não estava preparada para suportar as circunstâncias normais e expectáveis inerentes ao seu desempenho. Em comunicado enviado às redações, a DECO faz um conjunto de exigências tanto à PT, que tem a concessão do sinal digital, como à Anacom. No comunicado, a DECO afirma mesmo que não abdica de outras medidas para apuramento de eventuais responsabilidades, nomeadamente do próprio regulador, pelo não cumprimento da primeira das suas obrigações, a defesa dos interesses dos consumidores. O TGV vai avançar, pelo menos é esta a intenção do Governo, num projeto que será diferente do apresentado por José Sócrates. A linha deve avançar em 2015, mas só para mercadorias e numa comparticipação de 85% de fundos comunitários. O Governo vai tirar o projeto da linha de alta velocidade da gaveta.
O Executivo diz que o objetivo é investir numa rede de caminho de ferro em bitola europeia para transporte de mercadorias do Porto de Sines para o resto da Europa, aproveitando o pacote de fundos comunitários que garante uma elevada taxa de comparticipação. Ao que tudo indica, o Governo vai inscrever a obra no próximo quadro de apoio comunitário de 2014 a 2020, ou seja, a obra só avança depois de 2015. Quando assumiu a legislatura, este governo garantia que o projeto era caro demais para um país em crise. Agora, e depois de negociações feitas entre o Ministério das Finanças e a Comissão Europeia, o projeto ganha uma comparticipação de 85% de fundos europeus. Mas este é um projeto diferente. Para já, os passageiros ficam de lado e são as mercadorias a ser transportadas pela alta velocidade de Sines para a Europa. Seguimos agora com a atualidade regional. Finalmente ficou resolvido o dilema do candidato do PSD à Câmara de Gaia, recaindo a escolha sobre Carlos Abreu Amorim, vice-presidente do grupo parlamentar. Enquanto líder do PSD de Gaia, Menezes reservou o dia de ontem para assim resolver o desentendimento da candidatura à Câmara de Gaia, iniciado pela desistência de Marco António Costa e agravado também com o empate a 7 votos, registado na Conselhia com o nome de Guilherme Aguiar. Do outro lado do rio, mais um passo foi dado por Rui Moreira para uma candidatura ao Porto, assumindo que o seu programa já está mais ou menos pensado. O presidente da Associação Comercial do Porto admite que já superou 2 barreiras iniciais, contudo, há uma terceira na qual o candidato está a trabalhar para perceber se tem recursos necessários para que no final saia vencedor. O Festival Ótimos Primavera Sound 2013 realiza-se pela segunda vez na cidade do Porto e vai contar com dezenas de nomes, como por exemplo os regressados My Bloody Valentine e Explosions in the Sky. O festival vai decorrer entre 30 de maio e 1 de junho no bem conhecido Parque da Cidade. O cenário do festival mantém-se com os seus 4 palcos e uma lotação máxima para 25 mil pessoas. A procura vem especialmente de Portugal e do Reino Unido e a organização já prevê um aumento da presença dos portugueses. O presidente da Câmara do Porto garante o apoio ao Primavera Sound, uma estratégia de levar o setor do turismo bem mais longe. Foi apresentada ontem a primeira corrida europeia de Color Run. Portugal antecipou-se e é o primeiro país a receber o evento. A 10 de março, Matosinhos teletransporta o conceito que nasceu nos Estados Unidos. Ansiosos já estão os 12.500 participantes para percorrer os 5 quilómetros mais coloridos do mundo. Este colorido percurso terá início e fim na Praça Guilhermina Sugia, em Matosinhos. O objetivo do The Color Run não vai ser certamente começar a corrida a pensar na meta, mas o que a organização realmente propõe é que os corredores desfrutem do arco-íris humano que se vai criar e convivam ao som da música que não vai faltar. O presidente da Câmara de Matosinhos, Guilherme Pinto, mostrou-se muito contente e satisfeito pelo facto do The Color Run ter escolhido a cidade para entrar na Europa. No ano de 2012, mais de 25 mil cirurgias foram realizadas no Hospital de Braga, o que representa um acréscimo de 30% em relação ao ano anterior. As reclamações dos utentes no hospital diminuíram cerca de 35%, apesar do aumento de produção no ano de 2012. Neste mesmo ano, menos 615 reclamações foram registadas em relação ao ano de 2011. Estes dados foram divulgados durante a reunião da Comissão Executiva do Hospital de Braga, que teve na segunda-feira com a deputada do PCP, Carla Cruz. Nesta reunião, a Comissão Executiva informou também que o Hospital de Braga sempre garantiu e vai continuar a garantir aos seus utentes a medicação prescrita, sendo a entrega realizada no cumprimento de todos os critérios de segurança. A maior sinagoga da Península Ibérica é da cidade do Porto e comemora 75 anos em 2013, um ano que será de celebração para a comunidade judaica da Invicta. Para quem não conhece, fica parte da história desta sinagoga, edificada um ano antes do início da Segunda Grande Guerra. Pedra a pedra,
Tijolo sobre tijolo, surgiu assim a maior sinagoga da Península Ibérica. Foi inaugurada no dia 6 de janeiro de 1938 e é possível encontrá-la desde então na Rua de Guerra Junqueiro, número 340, na cidade do Porto. Também conhecida por Sinagoga Kandori Mekorheim, que em português quer dizer Fonte de Vida, é a sede da comunidade israelita do Porto. Este monumento religioso é um símbolo muito importante para o povo judeu. A vice-presidente da comunidade israelita do Porto afirma que foi preciso muita firmeza para a sua construção, naquela época tão adversa, com inúmeras perseguições militares. A poucos metros da sinagoga existe o Colégio Alemão, que na altura, em pleno regime nazi, mandou erguer grandes árvores de forma a esconder a sinagoga do colégio. Hoje, a sinagoga e quem a frequenta não têm de se esconder de ninguém. Este ano será, assim, um ano festivo para a sinagoga, pois vai comemorar os 75 anos de existência. A celebração irá contar com a presença de rabinos de Londres, Israel, Argentina e dos Estados Unidos. O edifício branco e de forma diferente, a arquitetura portuense, ergue-se aos céus, mostra a devoção de um povo e a persistência dos seus criadores. Resistiu à pior das épocas por o judaísmo e aqui se mantém, como prova de resistência, como lugar de culto e de curiosidade para quem passa e não tem coragem para entrar. É meu convidado neste jornal, Joaquim Ferreira Leite. Boa noite, aliás, Joaquim Ferreira Leite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Finalmente foi conhecido aquele que será o candidato do Partido Social Democrata à autarquia de Vila Nova de Gaia. Este pode ser considerado pelos munícipes uma terceira escolha. Eu não sei se é uma terceira escolha, se é uma quinta escolha, se é uma escolha. A única coisa que nós podemos detectar com os últimos dados que temos é que é uma escolha com bronca. Isto porque nos últimos dias, como viu, houve um processo turbulento dentro da Conselhia do PSD de Gaia, que levou até à entrega do processo por parte do Dr. Menezes ao Dr. Pedro Passos Coelho, com recuo 24 horas depois, reunindo novamente ou tentando sensibilizar as pessoas mais importantes em termos partidários do PSD para que lhe fosse dado um voto de confiança para ser ele a escolher o candidato. Não sei quem é que escolheu o candidato, não sabemos quem escolheu o candidato, sabemos é que hoje, ao princípio da tarde, o vice-presidente da Comissão Política Conselhia do PSD, uma pessoa de referência no município, César Oliveira, que é simultaneamente o presidente da Assembleia Municipal, renunciou ao cargo. A votação de ontem, que tivemos conhecimento, foi de 13... Ao cargo na Conselhia. Ao cargo na Conselhia. Renunciou ao cargo de vice-presidente da Comissão Política Conselhia. O que dá a subentender que não está de acordo com os métodos utilizados pelo Dr. Menezes para a obtenção deste candidato. Até porque é um caso estranho. Segundo se sabe, foram votados 3 nomes na reunião da Comissão Política e votados 3 nomes não para escolher o cabeça de lista, mas para conciliar toda a gente, ou seja, dar um bónus a toda a gente. Exatamente, ninguém sai excluído deste processo, uma vez que Guilherme Aguiar surge aqui como candidato à Assembleia Municipal, aliás será o cabeça de lista, e Firmino Pereira o número 2 também desta lista. Portanto, esta foi a decisão mais consensual, onde todos ficam a ganhar. Não é mais consensual, porque se fosse consensual não haveria hoje a renúncia de César Oliveira, um homem que toda a gente considera no município e que renuncia. E pelo que eu sei, isto aconteceu nos últimos minutos, nas últimas horas, a renúncia acontece pelo simples facto da reunião ter sido convocada ontem às 5 da tarde, numa altura em que César Oliveira estava a ser submetido a uma intervenção cirúrgica. E se soubermos que César Oliveira foi o principal obstáculo a que o nome de Guilherme Aguiar tivesse sido ratificado na anterior reunião da Comissão Política, pelo menos levanta aqui a suspeita de que esperaram que César Oliveira tivesse sido internado
para uma intervenção cirúrgica de 24 horas, para conseguir levar a dele avante. Portanto, eu acho que este processo vai dar muito que falar, porque Carlos Abreu Amorim não é um nome querido dos gaienses. Era isso, era a minha próxima questão, era exatamente essa. Ferreira Leite é um homem de Vila Nova de Gaia. Quem é Carlos Abreu Amorim para os habitantes de Vila Nova de Gaia e para os eleitores de Vila Nova de Gaia? Olha, eu tentei obter os últimos dados relativamente a Carlos Abreu Amorim. É um homem do CDS, que passou pelo Partido da Nova Democracia com Manuel Monteiro, que foi convidado para deputado pelo PSD, depois de ter ganho eleições em Viana do Castelo, salvo erro, e que agora aparece como candidato a Vila Nova de Gaia. É verdade que o Dr. Menezes, há 15 anos atrás, também não conhecia Vila Nova de Gaia. Ele próprio reconhecia há pouco tempo que, quando chegou a Vila Nova de Gaia, não sabia o que é que ia encontrar, e vamos novamente ter um candidato que também provavelmente não conhecerá Vila Nova de Gaia. O problema que se põe aqui é que, ao que poderá-se pôr, é que o PSD teve tanto tempo para escolher um candidato, tanto tempo... Nos bastidores, se calhar sem colocar à prova o nome de Marco António Costa e também de Guilherme Aguiar. Espetáculo terrível. E que faz levantar as mais diferentes suspeições. Hoje próprio um jornal diário de grande expansão anuncia ou faz supor que Marco António Costa pode ser o candidato do PSD à Câmara do Porto. Se o Dr. Luís Filipe Menezes for recusado, se aquela situação de não se poder recandidatar a outros municípios se vier a confirmar, que cada vez está mais próximo disso acontecer. A confirmar-se dessa situação, não acha que é perigoso para o atual secretário de Estado, uma vez que a justificação que deu para não estar em Vila Nova de Gaia, ou na corrida a Vila Nova de Gaia, foi exatamente por assumir o Secretariado de Estado da Solidariedade Social? Existem os bons e os maus políticos. Existem aqueles que procuram avidamente o poder, e há aqueles que pensam na maneira eficaz de conseguir o poder. Se repararmos que o Dr. Marco António Costa é talvez dos poucos membros do governo que, quando sai à rua, não é assobiado nem apupado. Porque ele tem uma estratégia que se confunde com o povo, e ele é dos poucos membros do governo que é, nas suas deslocações, acarinhado. Isto faz parte de uma estratégia que há muito tempo ele terá desenhado. Ele é um bom profissional da política, ele percebe a causa pública e sabe como atuar. Uma saída de Marco António Costa do governo para vir para Vila Nova de Gaia era impossível. Há muito tempo que as pessoas sabiam que seria impossível. Sendo ele uma mais-valia para o governo, não seria possível ele vir a Vila Nova de Gaia. Depois, há uma coisa muito importante. Estando ele a desenvolver um trabalho significativo no governo, não é qualquer um que esteja disponível para vir assumir um município grande, da grandiosidade de Vila Nova de Gaia, mas que tem um handicap muito desfavorável, que o candidato do Partido Socialista, aqui mesmo na RTP, anunciou, que são 400 milhões de euros de dívidas para pagar no curto, médio e longo prazo. Isso não é um bom cartão de visita. E se efetivamente uma pessoa está num bom lugar, como secretário de Estado, e está a desenvolver uma boa tarefa, provavelmente não será aliciente. O contrário acontece no Porto. No Porto, por outras razões, dizem que a condição financeira do município é diferente da de Vila Nova de Gaia e que já é apetecível. Portanto, existem os bons e os maus políticos, aqueles que têm estratégia e aqueles que não têm estratégia. Para mim, o Dr. Marco António Costa, se for forçado a vir a uma autarquia, não terá dúvidas em optar pela do Porto. E se, efetivamente, o Dr. Luís Filipe Menezes, por qualquer motivo, ou porque o Governo não retifica a lei, não a esclarece, etc.,
Eu não tenho dúvidas que Marco António Costa virá a ser o candidato do PSD à Câmara do Porto. E em Gaia, fala-se muito no projeto e no legado deixado por Luís Filipe Menezes em Vila Nova de Gaia. É um projeto que terá agora uma descontinuidade ou parece-lhe que os gaienses darão exatamente esta continuidade, ou seja, o seu voto de confiança neste candidato? Eu acho que o projeto Menezes, nas vertentes positivas, e são muitas, que tem no Conselho, vai continuar. Aliás, o próprio candidato do Partido Socialista, Eduardo Vítor Rodrigues, disse há pouco tempo ser o herdeiro da obra de Dr. Menezes. E todos nós sabemos que nos últimos meses, e publicamente o Dr. Menezes o anunciou, que nada seria feito em Gaia contra a vontade de Eduardo Vítor Rodrigues. Aliás, é uma gestão sui generis, diferente do habitual, em que o principal partido da oposição, e neste caso entre o Executivo o único partido da oposição, porque o município de Vila Nova de Gaia só tem maioria e oposição que é toda do Partido Socialista, portanto, há uma conjugação de esforços no sentido de fazer avançar Vila Nova de Gaia. Há um bloco central. Há um bloco central, embora o Poder Executivo só tenha a maioria do PSD, mas a minoria socialista, pelo menos nos últimos meses, comunga das mesmas ideias e luta no mesmo sentido. O que quer dizer que a saída do Dr. Menezes de Vila Nova de Gaia, pelo menos pela parte do PS, não vai ser notado porque vai ser continuada a obra dele. Obviamente com as correções que o Partido Socialista entende que devem ser feitas, não sei se as fará ou não, que deverão ser feitas. Quanto a Carlos Abreu Amorim, é uma incógnita. Primeiro, ninguém sabe como autarca o que é que ele vale, ninguém sabe ao que é que ele vem, ninguém sabe, dizem-me, aliás, os dados que eu obtive, é que é um ótimo comunicador, que tem os dons que um bom político pode ter, ou seja, é capaz de conseguir conjugar esforços. Só que Gaia, neste momento, está completamente partida por dentro, porque, na minha opinião, o Presidente da Conselhia do PSD puxou demasiado a corda. Existe, como sabe, em qualquer sítio, em Gaia, no Porto ou em onde for, que o poder seja há algum tempo, criam-se lobbies e criam-se lugares. E hoje em Gaia há uma luta por lugares muito grande, porque vai mudar o poder e cada um tem que se segurar ao lugar. Porque, apesar de tudo, ainda são os lugares mais bem remunerados, são aqueles que ganham acima do salário mínimo nacional. Como sabe, nós, jornalistas, eu, você e muitos outros, pouco mais ganhamos que o salário mínimo nacional. Mas os adjuntos, toda aquela equipa que está no poder autárquico, e não só autárquico, mas nacional, recebe vários salários mínimos nacionais. E isso é uma luta muito grande. E em Gaia, a situação foi levada ao limite. Há quem diga, essas más línguas dizem, de que o Dr. Menezes pretendeu obrigar Marco António a ser candidato a Gaia, com medo que ele pudesse fazer mal noutro concelho. No Porto? Por exemplo, eu não acredito nisso, até porque acredito que quer o Dr. Menezes, quer o Dr. Marco António, sejam dois grandes amigos. E, portanto, nunca fariam isso um ao outro. Mas que, de verdade, a situação que chegou hoje é uma situação que não era previsível. Vamos agora para o outro lado do Rio. O Ferreira Leite já lá chegou quando disse que, se calhar, Marco António Costa ainda pode avançar com uma candidatura, se a de Luís Filipe Menezes falhar. O que parece certo, para já, é mesmo uma candidatura de Rui Moreira. Menezes tem hipótese contra este cidadão tão conhecido, tão ilustre, tão querido das gentes do Porto? Eu quero lhe dizer a minha opinião pessoal. Se o Dr. Menezes vier ao Porto, é imbatível. Porque o Dr. Menezes tem o dom, chamam-lhe populismo, outros chamaram-lhe outra coisa qualquer. Ele tem o dom de congregar as pessoas e por isso é que ele, quando chegou a Gaia, disse que o partido dele não era o PSD, mas era o partido de Gaia.
Ele agora chega ao Porto e diz que o partido dele não é o PSD, que não precisa das coligações com o CDS-PP, porque a coligação dele é com o povo do Porto. O que acontece, e se vir na candidatura de Rui Moreira, o que vê é os grandes nomes da cidade associarem-se. Ora, os grandes nomes da cidade valem por si, porque hoje em dia, com a crise que nós vivemos, com a falta de dinheiro, a falta de tudo que os cidadãos sentem, esses cidadãos são até mal vistos pela comunidade, porque têm aquilo que a maioria não tem. E, portanto, uma candidatura dessas, à partida, é uma candidatura derrotada. Agora, isso vai dar muito estrondo, porque se aquelas figuras que se dizem que vão apoiar, nomeadamente aquelas vinculadas ao PSD, e conforme o Conselho de Jurisdição Nacional do PSD já o disse, serão automaticamente expulsos do partido. E eu acho que alguns vão voltar atrás, porque alguns deles têm ambição de vir a liderar este país. E quer queiram, quer não, fora dos partidos, os cidadãos ainda não têm hipótese. Onde é que fica a candidatura de Manuel Pizarro ao Porto, com estes nomes tão falados ultimamente na comunicação social, que são Luís Filipe Menezes e Rui Moreira? Se avançar Rui Moreira e se avançar Luís Filipe Menezes, eu tenho muita consideração por Dr. Manuel Pizarro, mas vai-lhe acontecer o mesmo que aconteceu a Guilherme Aguiar no Conselho de Matosinhos, nas últimas eleições. Ou seja, vai ser esmagado, porque efetivamente a junção de apoios nestas duas candidaturas vai ser o tudo ou nada. E, de facto, os votantes socialistas vão ser aliciados para tentarem derrotar Luís Filipe Menezes. E esses que forem aliciados para isso, quem irão na tentação de votar em Rui Moreira, que é vendido neste momento como o candidato que reúne as maiores figuras do Porto. A partidário. Sim, é partidário, mas que reúne as maiores figuras da cidade do Porto. Mas é preciso ver que as maiores figuras da cidade do Porto que dizem reunir são banqueiros, são intelectuais, não são gente do povo. E a gente do povo faz toda a diferença. Por isso eu já vi, neste período de pré-campanha, Dr. Menezes ser levado ao colo pelos mais humildes da cidade do Porto. E isso fará toda a diferença. Será esta a Câmara mais indecisa e também a mais disputada do país? Não. A Câmara mais indecisa e mais... ou melhor, as câmaras mais indecisas e do qual vai girar toda a convulsão vão ser duas. Vai ser Vila Nova de Gaia e vai ser Matosinhos. Porque Matosinhos reina o caos. Em Gaia reina o caos aparentemente controlado a partir de hoje. Mas não está. Porque eu falo com os agentes políticos de Vila Nova de Gaia e falo com os agentes políticos de Matosinhos. Não está aqui perante as câmaras um cidadão que fala de corpo ou pelas notícias que lê no jornal. Fala falando com as pessoas. Eu, quando falo aqui hoje da renúncia de César Oliveira, tive cuidado de falar com César Oliveira antes de vir para estúdio. Portanto, eu falo com as pessoas antes de comentar. E, efetivamente, neste momento existe uma paz podre em Matosinhos e em Vila Nova de Gaia. O que é que vai levar a essa paz podre? Se calhar a surpresas poderá permitir, por exemplo, que se Guilherme Pinto se recandidatar a Matosinhos a ser o vitorioso e, por exemplo, a dar o meu palpite, o PSD em Vila Nova de Gaia correr sérios riscos de perder esta autarquia, uma das maiores, aliás, do país. Temos mesmo que terminar. Agradeço-lhe o seu comentário. Até uma próxima oportunidade. Agora as previsões do tempo para amanhã. Céu nublado, em geral para todo o país, uma quinta-feira com 7 distritos em alerta laranja pela agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas, 13 graus para o Porto, 14 para Lisboa, 15 graus é a máxima prevista para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, boa noite.